O poder de Jesus é manifestado através do conhecimento da palavra. Hoje nós estamos chegando ao 7º episódio da série O Poder de Jesus, entrando no capítulo 4 de Mateus, sobre a tentação de Jesus. Conhecer os detalhes sobre esse momento que Jesus viveu tem poder de nos fortalecer em meio às provas e transformar as nossas vidas. Sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Camila Antoniazzi, é muito gratificante para mim te receber aqui. Convido você a prestar bastante atenção na leitura de Mateus 4 a partir do versículo 1 que vamos iniciar agora. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez, na tua presença, diante da tua palavra, pedindo que o Senhor venha nos ensinar, Pai. Que nesse momento, enquanto estamos aprendendo, o Senhor retire aquilo que não é mais para estar dentro de nossos corações e coloque mais do Teu Santo Espírito em nós, que venhamos a crescer em graça, em conhecimento, em humildade e que a Tua palavra se faça viva e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar conhecendo a história, conhecendo os fatos, e depois, no final desse vídeo, estarei trazendo uma mensagem prática para os nossos dias hoje. Então fique comigo até o final, pois o Senhor falará grandemente ao seu coração. A tentação de Cristo destaca vários paralelos entre Jesus e o Israel do Antigo Testamento. Em Deuteronômio, afirma que o Senhor conduziu Israel ao deserto para ser provado por 40 anos. Semelhantemente, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias. As 3 tentações que Jesus enfrentou se assemelham às provas que Israel enfrentou no deserto. E cada passagem da Escritura que Jesus citou em resposta às suas tentações, elas foram extraídas da mensagem de Deus aos israelitas, acerca da prova deles no deserto. No livro de Deuteronômio você pode ver tudo isso que eu estou falando. A palavra nos mostra que Israel fracassou nas suas provas, mas Jesus ele passou pelas suas e ao fazer assim ele cumpriu toda a justiça. Dessa forma, Jesus ele está qualificado para criar um novo Israel espiritual. Várias características de Mateus afirmam a intenção de Jesus de reunir um novo povo para Deus. Ele escolheu 12 discípulos para se assemelhar às 12 tribos. Este foi um esforço consciente
para identificar seus seguidores como o novo Israel. O fato de que Jesus teve fome nos mostra que ele era verdadeiramente humano e também divino. No versículo 3, observamos que o diabo, ele aproximou-se dizendo: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele chegou questionando a filiação de Jesus. E de igual modo em nossas vidas assim acontece. Quando começamos a ser tentados, começaremos a nos questionar se somos realmente filhos de Deus. Irá pairar dúvidas sobre a nossa cabeça. E isso é o tentador lançando setas em nossa mente, querendo que nós venhamos a duvidar de que Deus é nosso Pai. Isso com certeza nos enfraquece. E ele chega ali dizendo, manda que estas pedras se transformem em pães. As pedras que se espalhavam pelo chão do deserto assemelhavam-se a pequenos pães. Quando falamos em deserto, imaginamos areia. Mas nesse deserto que Jesus se encontrava, havia pedras pelo chão. E elas lembravam pães, no tamanho, no formato, na cor. Os intérpretes dessa palavra, eles divergem quanto à razão pela qual teria sido errado para Jesus transformar as pedras em pães e comê-los. A maioria deles sugere que Jesus foi tentado a exercer poder sobrenatural ao invés de depender da provisão de Deus. Lembre que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, mas Jesus é homem, ele escolheu vir como homem e passar pelas provas que nós passamos aqui na Terra. Indícios no texto também sugerem que o Espírito que conduziu Jesus ao deserto ordenou este jejum. Lembramos que iniciamos o texto dizendo que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito. E sendo assim, quebrar o jejum prematuramente seria um ato de desobediência, impedindo Jesus de cumprir todos os atos de justiça. Certamente Jesus estava ansiando por encerrar o jejum, mas ele faria isso apenas quando a prova tivesse terminado. Deus iria sinalizar o encerramento da prova, provendo o alimento. Em Mateus 4,11, no versículo, nos mostra que no final do jejum, anjos vieram e começaram a servir Jesus. O verbo servir significa servir como um garçom e implica que os anjos alimentaram Jesus. Lembre que o povo de Israel, ele deixou de confiar em Deus quando ele estava no deserto. Deixou de confiar que Deus iria prover comida e água. Em alguns desertos de nossas vidas, seremos tentados a duvidar da provisão e do cuidado de Deus. Lembre que o Senhor, no momento certo, enviará os anjos para nos servir. Não ficaremos desamparados. Precisamos tão somente permanecer no propósito do Senhor e esperar a prova passar. Jesus, personificação do novo Israel, tinha uma firme confiança no cuidado de Deus. Que assim possamos ser nós. Conforme lemos no versículo 3, Jesus foi confrontado em relação à filiação. E a resposta dele está no versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando Deuteronômio 8:3. Sua referência a toda palavra que procede da boca de Deus faz lembrar o tema do Antigo Testamento, de que as palavras de Deus não são inúteis, mas devem ser recebidas como mandamentos. A palavra que Jesus citou nos ensina que obedecer a Deus é mais importante do que estar bem nutrido. Israel teve dificuldade para aprender esta verdade.
Em contraste, Jesus teve fome de justiça mais do que de pão e teve sede de obediência mais do que de água. Hoje ele nos estimula a ter a mesma prioridade. No versículo 6, o diabo disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Meus irmãos, Satanás lhe citou um salmo, Salmo 91, 11 e 12, fora do contexto. Veja que sério. Tentando convencer Jesus que Deus o protegeria de maneira sobrenatural, mesmo que ele arriscasse a sua vida. Jesus respondeu citando Deuteronômio 6,16, que se refere ao tempo em que Israel, com fome e sede, questionou a presença de Deus, até que Deus miraculosamente fez jorrar água de uma rocha. Se Jesus sucumbisse à tentação de Satanás, isso indicaria que sua fé era fraca e forçaria uma ação miraculosa da parte de Deus, pondo-o à prova. O diabo queria que Jesus colocasse Deus à prova na tentativa de forçá-lo a realizar um milagre. Satanás sugeriu que Deus é confiável somente quando ele nos livra do sofrimento e do perigo. Jesus sabia que não era bem assim. Deus é digno de confiança mesmo quando ele nos permite ou até mesmo nos faz sofrer. É uma dura verdade. A verdadeira fé reconhece isso e persevera em tempos difíceis. Quando Jesus sofreu na cruz, aqueles que o atormentavam também usaram argumentos semelhantes aos do diabo. Se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. E novamente, Jesus sabia que não era bem assim. Ele confiou em Deus mesmo quando brutalmente açoitado, mesmo quando os pregos atravessavam seus pés e mãos, e mesmo quando Deus permitiu que ele padecesse tão horrível morte. O Senhor está nos chamando hoje para vivermos o mesmo nível de confiança. E isso é possível somente indo a águas profundas. E eu e você estamos aqui aprendendo da palavra, nos aprofundando. E certamente o Senhor não nos deixará ser mais os mesmos. Iremos compreender que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas e que Ele nos ama. As circunstâncias que nós vivemos aqui não dizem respeito ao amor de Deus por nós. O amor dele já foi provado na cruz. Nos versículos 8 e 9, Jesus foi tentado no seu ego. O diabo o levou a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, mostrou-lhe o esplendor e disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. O que o diabo disse nos mostra que ele exerce alguma autoridade sobre o mundo. Mas os reinos do mundo pertencem a Deus, e ele prometeu dá-los a Jesus. Frente a essa tentação, Jesus respondeu ao diabo com a palavra. Ele disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Ele estava citando Deuteronômio 6, 14 e 10, 20. Em toda a prova que Jesus passou, ele nos mostrou que ele priorizou o reino de Deus. Se Jesus tivesse adorado Satanás a fim de obter poder temporal, isso teria indicado que ele dava mais valor à criação do que o Criador, e que ele prezava mais os reinos da terra do que o reino de Deus. Jesus insistiu que só Deus é digno de adoração. Quando a tentação de Jesus encerrou-se, o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram.
Eu tenho certeza que até aqui você já foi grandemente edificado. Mas preste muita atenção, porque nesse momento eu vou compartilhar a parte prática, a revelação do Senhor para o dia de hoje e para as nossas vidas. No versículo 1 começa dizendo: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, porque foi logo após o batismo. No vídeo anterior falamos sobre o batismo de Jesus. Se você não ouviu essa palavra, depois vai lá e escuta, é uma bênção. E após o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi Deus quem o conduziu e havia um propósito, ele ser tentado. E assim acontece em nossas vidas. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos conduzir a desertos em nossas vidas. De tempo em tempo isso pode acontecer. E nesse momento seremos tentados, mas por que o Senhor nos permite sermos tentados, passarmos por provas? Eu não quero aqui dizer que eu tenho todas as respostas, porque eu não tenho. Mas eu creio que no momento em que estamos sendo provados, o Senhor está mostrando e revelando para nós o que ainda precisa ser transformado. Deus, ele não precisa saber o que está dentro do nosso coração, pois ele sonda os nossos pensamentos. Mas eu e você, muitas vezes, não conhecemos o que há dentro de nós. E no meio das provas, das tentações, iremos identificar o que ainda precisa ser renunciado. Qual parte ainda convém a nós fazer para que a obra do Senhor seja manifestada através do Espírito Santo? Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E depois desses dias, de tantos dias em jejum, o tentador se aproximou. Meus irmãos, prestem atenção. Quantas vezes você já iniciou um jejum, um propósito? Porque lhe incentivaram, né? Somos incentivados, vamos aprendendo a palavra e vem algum irmão e diz jejue, vai ser uma bênção, você precisa, vai te fortalecer. E no meio daquele jejum e daquele propósito se levantam situações inimagináveis. Pode ter certeza que Deus permitiu. De repente é o tentador se aproximando para te tentar e te fazer enxergar o que você ainda precisa mudar. Jesus teve fome. É nos momentos em que nós temos fome que a tentação vai começar. Você não vai ser tentado naquilo que você está suprido. Você vai ser tentado naquilo que te faz falta. Preste atenção no que você está sendo tentado ou qual é a sua tentação. Vou te dar um exemplo bem simples. Dentro de um casamento, se você está bem com a sua esposa, com o seu esposo, certamente tudo estará em paz. Mas espere iniciar uma prova, espere conflitos começarem para você ver se o tentador não vai se aproximar. Com um amigo ou com uma amiga querida querendo te ajudar, te dando conselhos, te tentando a abandonar a sua família. Quando tudo estiver bem, quando não te falta comida, quando não te falta dinheiro, o diabo não vai surgir com uma proposta tentadora. Mas imagine a dificuldade batendo a porta e uma proposta ilícita, uma oportunidade que, apesar de ser errado, é tentadora. São nesses momentos que seremos tentados, no momento da fome, no momento da dificuldade. Vigie, pois Deus, ele quer te promover a um novo tempo na tua vida. Jesus, logo após encerrar a tentação, começou a pregar. Logo após as tentações e a desertos em nossas vidas, algo novo da parte do Senhor virá. No próximo episódio, iremos falar sobre o ministério de Jesus. Como começou? Jesus começa a pregar, já te digo, me acompanha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, para você continuar ouvindo e aprendendo da palavra. Então, Jesus, depois de jejuar, teve fome, iniciou-se a prova, o tentador se aproximou, iniciou questionando se ele era filho de Deus.
Quantas vezes somos tentados a duvidar de que somos realmente filhos de Deus? O inimigo lança setas sobre a nossa mente para nos enfraquecer, para nos fazer duvidar. Quantas vezes somos tentados a pedir para Deus provas com milagres? Jesus foi tentado a transformar pedra em pão. Muitas vezes somos tentados a provar a Deus que seria Deus mesmo que faça prover o que eu quero e não o que eu preciso. Quantas vezes o inimigo também vai querer que a gente venha pôr à prova o cuidado de Deus, descuidando de nossa vida, descuidando da nossa alimentação, descuidando do templo do Espírito Santo e dizendo: Deus cuida de mim, e a nossa parte. Quantas vezes seremos tentados a desejar as coisas da terra mais do que o reino do céu? Jesus passou por isso, mas ele venceu todas as tentações. E se ele venceu, eu e você podemos vencer. Não porque em nós há força, mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, venceu o mundo. E nele nós vencemos o mundo. Sem ele nada podemos fazer. Com ele podemos vencer tudo o que há nessa terra. E finalizando a lição desse ensino, Jesus ele foi tentado a adorar Satanás em troca de reino e esplendor. E hoje nós passamos por situações semelhantes, mas apresentam-se de uma forma diferente. Certamente o inimigo, Satanás, não vai aparecer na nossa frente e dizer: prostre-se e me adore, eu vou te dar tudo isso. Mas ele vai aparecer como aquilo que nós queremos e desejamos. Infelizmente, podemos correr o risco de colocar um marido, uma esposa, um filho, um emprego, um sonho no lugar que somente deve ser de Deus. O lugar de adoração, o primeiro lugar, o mais importante é o Senhor. E quando não fazemos isso, quando não estamos adorando ao Senhor e reverenciando a sua santidade e a sua prioridade em nossas vidas, automaticamente estamos adorando outra coisa. Somos criaturas idólatras por natureza, não porque queremos idolatrar algo, mas fomos feitos para adorar a Deus. E se não adoramos a Deus, estamos adorando outra coisa. Que hoje nós possamos voltar a nossa adoração, o nosso culto, o nosso amor a Deus em primeiro lugar. Só Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda a nossa entrega. E colocando Ele no lugar certo, todas as demais coisas serão acrescentadas e estarão posicionadas conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, nesse momento, encerramos a tentação de Jesus. No próximo episódio, Jesus começa a pregar mais ensino, mais palavra, mais poder de Jesus para as nossas vidas. Eu quero orar agora por você que está aqui comigo até esse momento. Feche os seus olhos e me acompanhe. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo ensino, pelo teu Santo Espírito que está nesse momento agindo em cada coração. Pai, que a tua palavra, poderosa, viva, eficaz, cumpra o propósito dela na vida de cada pessoa que está me ouvindo. E que o Senhor acenda a chama do Santo Espírito em nossos corações. Que as nossas vidas sejam para te adorar, para te servir. Que os nossos sonhos sejam os teus sonhos, que venhamos a desejar cada vez mais o reino do céu e que tu seja prioridade na minha vida e na vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Agradeço a audiência, te convido para estar comigo no próximo vídeo e, querendo o Pai, até mais.